João, capítulo 9, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele. Outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu. Perguntaram-lhe: Como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Esta passagem é da história deste cego, um homem cego de nascença. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo a realidade que vivia este cego. Provavelmente um homem discriminado pela sociedade, pelas pessoas, um homem sem perspectiva de vida, um homem sem uma esperança do amanhã, do futuro. Ele se via numa situação, seu cenário era completamente limitado, porque ele não podia fazer muitas coisas que um ser humano ao seu lado poderia fazer. De repente ele se depara com a realidade onde Jesus toca na sua vida e lhe dá uma instrução. A instrução de ir até o tanque de Siloé após o próprio Jesus ter feito lama ao cuspir na terra e pegar esse lodo e tocar nos seus olhos, e ele dá essa instrução: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Há dois pontos importantes nesse texto: a soberania divina, onde Jesus, que era 100% homem e 100% Deus, ele dá uma instrução de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aquilo poderia se cumprir, o milagre poderia se processar na vida daquele homem que era cego de nascença. Mas entra também a responsabilidade humana, quando ele dá uma ordem e aquele homem, aquele cego, ele obedece, ele segue a instrução de Jesus. E quando ele segue essa instrução, o milagre ele se processa. Deus ele faz a sua parte, através da sua soberania e do seu poder, o poder através da sua palavra. Mas isso não exime a responsabilidade humana de o homem cumprir com a sua parte. Então esse texto ele salta aos nossos olhos muitas coisas que são relevantes. E quando Jesus ele toca em alguém, quando Jesus ele cura, quando Jesus ele faz um milagre, quando Deus ele entra na nossa vida e ele abala as nossas estruturas de pensamento, de sentimento, ele abala a nossa maneira de enxergar as coisas. Aquele cego ele tinha uma deficiência, mas quando ele foi tocado por Jesus, uma das primeiras coisas que Jesus faz quando nos toca, ele restaura a nossa identidade. As pessoas tinham ainda a concepção de quem era aquele cego de nascença, onde ele estava mendigando, porque eles conheciam aquele homem como alguém desprezado na sociedade, sem perspectiva no futuro, rejeitado. Mas marca o meu coração o fato de que as pessoas elas entram no questionamento no versículo 9 de João capítulo 9. Alguns diziam que era ele. Outros diziam: Parece-se com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu. Quando Jesus ele toca nas nossas vidas, ele restaura a nossa identidade, a ponto de aquele homem me dar aquela ideia de ele bater a mão no peito e dizer assim: Sou eu mesmo. Sou eu que vocês antes viam mendigando, sou eu que vocês antes viam sem perspectiva, sou eu que antes não tinha esperança, porém agora aquele capaz de mudar e transformar a história de uma pessoa tocou o meu coração. E as pessoas elas ficaram impactadas por esta história tão tremenda, tão maravilhosa. E o versículo 10 diz assim: perguntaram-lhe:
Como, pois, se abriram os teus olhos? Há muitas pessoas hoje que estão enxergando, que conseguem ver, mas não conseguem perceber o reino espiritual. Os olhos espirituais daquele homem se abriram. Não somente os olhos físicos, que foi curado, mas os olhos espirituais, a ponto de reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. A mensagem que Deus quer deixar ao seu coração nesta hora: abra os teus olhos espirituais. Procure enxergar Jesus na sua vida, porque quando Ele toca, Ele restaura, em primeiro lugar, a sua identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão tirando sua própria vida, muitas pessoas estão se sentindo depreciadas, muitas pessoas perderam o ânimo, e o Evangelho é novidade de vida. Então, abra-se para esse poder maravilhoso, porque você vai ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Deus abençoe.